E eu estava falando aqui pro pessoal que você é professora, a melhor pessoa para falar sobre questão de direitos do paciente oncológico, né? Porque você é professora e pesquisadora de bioética da Universidade de Brasília, também é pesquisadora visitante do programa de empatia da Universidade de Oxford, é escritora aí de vários livros de direito do paciente. Inclusive, você fez um ano passado, né? Que foi o de empatia nos cuidados de saúde. Então tem muito livro aí, tem até manuais, né, para paciente. Isso, Brenda, tem o Manual de Direito do Paciente, né? Esse aí eu recomendo, inclusive, para os pacientes. Tem um capítulo sobre doenças crônicas, né? Sobre o manejo de condições de longo termo, né? Que envolve engajamento do paciente, manejo, coisas que a gente vai discutir aqui, né? Vai conversar mais um pouquinho. Queria agradecer a sua disponibilidade, principalmente porque aí é mais de 11 horas da noite, né? Eu estou na Holanda, aqui já é bem tarde, mas eu também te agradeço, né? Agradeço muito, te parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Muito obrigada pelo convite. E aí, Aline, eu queria que você começasse. Pessoal, às vezes eles têm essa dificuldade de entender o que é o direito do paciente, né? Existem, acho que no ramo do jurídico, tem várias ramificações, né? Quando a gente fala dessa questão de direito do paciente. E aí, falando dessa perspectiva mais ética do ser humano mesmo, o que seria esse direito do paciente? Ótima pergunta e muito bom a gente começar assim. No âmbito dos cuidados, né, em saúde, nós temos vários direitos que as pessoas podem ter. Então, elas podem ter direito enquanto consumidor, né, se ela está numa relação de consumo. Elas podem ter os direitos que a gente chama de direitos de acesso, como, por exemplo, né, o paciente oncológico, o paciente com câncer, buscar o acesso ao medicamento, acesso ao tratamento. Então, assim, ele está buscando um acesso a um tratamento, a um medicamento, a um exame. Mas os direitos dos pacientes são aqueles direitos que as pessoas têm quando elas estão sendo cuidadas por um profissional de saúde. Então, elas não estão buscando o acesso, elas já tiveram o acesso e elas estão sendo cuidadas. Então, na relação entre profissional de saúde, né, pode ser um nutricionista, pode ser um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, você é paciente e você tem um direito naquela relação. Então, é o direito que todas as pessoas têm, porque como você, né, bem disse, é um direito que a gente tem, né, porque nós somos seres humanos, né, então nós temos esses direitos que estão relacionados à nossa dignidade, à nossa integridade, à nossa autodeterminação. Então, esses a gente chama de direito do paciente, que é o direito nessa relação com o profissional de saúde. Então, eu acho que espero que tenha ficado claro que eu não trabalho, né, isso é importante dizer, com, por exemplo, o acesso ao tratamento, o acesso ao medicamento. Isso é muito importante, mas não é direito do paciente, é o direito que as pessoas têm, né, de acesso, a gente chama de direitos do usuário dos serviços de saúde. São relevantes, mas não são esses direitos que a gente vai tratar aqui. Isso é importante porque o paciente, ele está numa condição, às vezes, de vulnerabilidade, né, por ser paciente em si, né, o câncer, ele traz até um grau de vulnerabilidade um pouquinho maior, mas ele não deixa de ser humano. E aí a gente precisa ter esse olhar para que ele também participe, às vezes, das suas escolhas, né, para realmente trazer essa dignidade que você falou. Perfeito, assim, e outro ponto também, só para fazer uma diferenciação, pode ser que algumas pessoas aqui queiram saber e eu não vou abordar, os pacientes oncológicos, os pacientes com câncer, eles têm o que a gente chama de direitos sociais, que são os direitos relacionados ao imposto de renda, direitos relacionados ao trabalho, direitos relacionados à FGTS, mas eu também não trabalho com esses direitos, né? Também só para dizer que fique claro que a gente não vai tratar desses assuntos aqui, né, hoje. Mas voltando ao ponto que você trouxe, sabe, Brenda, é muito interessante e importante a gente dizer que o cuidado oncológico, ele tem que ser um cuidado de qualidade, para que ele tenha os resultados esperados tanto pelos profissionais de saúde e pelos pacientes. Para que esse cuidado oncológico ele tenha qualidade, que o paciente tenha uma qualidade de vida, para que ele tenha um bem-estar, mesmo em condições muito adversas desse cuidado oncológico, é preciso que os seus direitos sejam respeitados.
porque esses direitos eles vão trazer um alívio do sofrimento, um alívio da dor, eles vão trazer maior autoestima num contexto, muitas vezes, muito difícil do cuidado oncológico, ele vai se sentir melhor porque ele vai estar envolvido efetivamente naquele cuidado, ele vai ter um senso de autoeficácia, no sentido de que ele consegue manejar a sua própria condição. Então, a gente tem uma série de questões que vão trazer benefícios concretos para os pacientes e que não está relacionado diretamente, por exemplo, a uma questão biológica, mas sim muito mais a uma questão emocional, uma questão psicológica, que envolve aquele cuidado. Então, esse direito, ele está ligado, né, a esse contexto que a gente pode dizer que ele é maior do que a gente pensar, lógico, que tem as questões, né, médicas, dos medicamentos, mas de pensar nele como um ser humano, num ser humano que precisa ter todas essas suas dimensões atendidas, principalmente no caso do câncer, que é uma questão muito complexa. É olhar o paciente de forma integral, né? Ele como um ser humano completo. E isso é muito importante porque a gente vê muito o avanço da medicina nessa parte aí dos tratamentos. Por exemplo, essa nova medicação, essa nova terapia anti-câncer, né? Esse novo medicamento para o câncer de mama. E isso acaba que é muito avançada essa parte biológica mesmo, da doença em si, do tratamento ali da neoplasia, mas outros aspectos que envolvem o paciente, que precisam também fazer parte desse cuidado, eles são, às vezes, negligenciados, ou então, às vezes, não são tão valorizados, não são tão cuidados. E aí o paciente, ele enfrenta muito essas lacunas mesmo, né, durante o seu tratamento. Inclusive, tem até artigos publicados que mostram exatamente que a questão de sobrevida livre da doença não está relacionada com a qualidade de vida que o paciente tem. Então, a gente precisa também olhar essa qualidade de vida e respeitar essa condição do paciente para que ele tenha um tratamento com mais sucesso, né? Porque não é só a nova medicação, ele precisa, por exemplo, compreender essa medicação, saber usar, compreender, incluir na sua rotina, ter também a sua vida olhada e cuidada, porque a doença ela não envolve só o tumor, mas ela envolve toda a mudança na rotina do paciente, então ele precisa também ser olhado nesses outros aspectos, né? O emocional, não só o fisiológico, mas o emocional, a questão da família, de tudo que envolve o ser humano mesmo, né? Para que ele tenha realmente um tratamento com mais dignidade. Não, perfeito, né? E trazendo para o direito do paciente, você tocou, né? Você, Brena, tocou em 2 direitos, que é o direito à informação e o direito a participar da tomada de decisão. Comumente, a gente fala de direito ao consentimento informado, na verdade, mas principalmente no contexto do cuidado oncológico, se mostra que a tomada de decisão compartilhada e o direito do paciente de participar desse processo de tomada de decisão se mostra mais importante nesse contexto. Por quê? Porque o câncer, né, é uma condição complexa que vai envolver vários cursos de ação com riscos e benefícios, muitas vezes não sabidos, mesmo com evidências científicas, essas evidências não são determinantes. Isso tudo no contexto de incerteza, digamos assim. Nesse contexto de incerteza, é importante que o paciente ele seja adequadamente informado, as informações acessíveis, que elas sejam, obviamente, baseadas nas melhores evidências e que também, aí eu acho uma questão importante, que ele tenha espaço, o paciente, para falar dele, para falar do que ele quer com aquele tratamento, qual é a expectativa dele, porque cada paciente é um paciente. Então, cada paciente vai ter uma expectativa em relação ao tratamento, em relação à sua condição. Então, ele tem que ter esse espaço e que o que ele fala também seja ouvido. Porque o que a gente percebe é que ainda não há essa escuta realmente adequada e valorizada do que o paciente vai trazer. Então, isso a gente tá falando do direito à informação, que envolve o direito de ser informado, o direito de ser escutado, porque eu só posso te informar na medida em que eu escuto o que você quer saber.
Porque o profissional de saúde, ele tem que, primeiro, entender o que o paciente quer saber e como ele pode compreender o que está sendo passado para ele poder informar adequadamente. Se eu não te escuto e se eu não te conheço minimamente, eu não vou te informar adequadamente. Então, eu preciso te escutar, eu preciso te informar de uma forma acessível e eu preciso também que você tenha um espaço para perguntar. Porque muitas vezes os pacientes ficam com medo de tirar dúvida. Então, isso precisa ter um espaço seguro para que o paciente possa perguntar, trazer suas incertezas, suas inseguranças, de uma forma que ele não se sinta constrangido. Então, a gente precisa construir esse espaço de confiança, né, nesse contexto, em relação à informação e à tomada de decisão compartilhada, que o profissional vai compartilhar a tomada de decisão com o paciente. Isso aí que você falou é muito importante, porque às vezes os profissionais de saúde, a gente às vezes fala um pouquinho mais técnico e isso dificulta a compreensão do paciente. E aí o paciente fica com vergonha e tá tudo bem vocês não entenderem, porque são termos técnicos. Os médicos falam muito os termos técnicos, né? De forma natural, porque é a linguagem que eles aprendem, né? Passaram a vida falando assim. E aí o paciente, ele não entende e ele acha que ele ou é burro ou realmente é melhor ficar calado para não passar vergonha, sendo que é um direito dele compreender. Então peça para repetir 10 vezes até você compreender. Eu fazia uma coisa quando eu atendia, eu li um livro, não sei se você conhece, que é Entrevista de Ajuda. Não lembro o nome do autor, mas esse livro ele ensina você como abordar da melhor forma o paciente para ter empatia. Entender e ouvir ele. E aí ele fala muito de você falar uma informação e pedir para a pessoa, me diz aí o que você entendeu. Me fala aí o que você compreendeu. Demora mais a consulta, mas é realmente mais eficiente, porque o paciente vai repetir o que você compreendeu, para que você vê se sua linguagem está adequada, para que ele realmente consiga colocar as informações em prática, né? Porque se ele não compreende, não adianta ter o melhor medicamento do mundo se o paciente não vai saber tomar, por exemplo. A gente tem várias ferramentas para ensinar ele a fazer as melhores escolhas, aprender sobre alimentação, e as aulas são gravadas. E aí eu falo na aula assim, no começo, essa aula está sendo gravada exatamente para você assistir, reassistir quantas vezes você precisar. E se você tiver dúvida, você pode entrar em contato com a gente. Mas é importante isso, porque quando você vai para uma consulta, às vezes não dá para a pessoa captar todas as informações. Às vezes o paciente pega 10% do que um médico fala, né, do que um profissional de saúde fala. Então, até isso é empatia, de você não jogar muitas informações para o paciente e ir trabalhando com ele essa questão para que ele entenda se ele está compreendendo ou não essas informações. Uma coisa que eu fazia muito na residência, da importância dessa questão da informação, é que o paciente, quando ficava internado, paciente oncológico, ele ficava internado por 1 mês. Eu sabia que ele ia fazer todo o tratamento internado e depois ele ia para casa. E aí, todo dia, quando eu ia fazer visitas no leito, que a gente faz visitas para saber como é que está a alimentação, todo dia eu trabalhava para ensinar alguma coisa. Para não deixar só no momento da alta eu falar todas as informações. Porque no momento da alta ele vai ter o fisioterapeuta, o farmacêutico, a enfermeira, o médico, todo mundo dando orientações e ele não vai levar nada para casa. Então, todo dia, durante 1 mês, todo dia eu trabalhava uma coisa. Vamos agora trabalhar a higienização das frutas. Vamos trabalhar aqui as porções dos vegetais. Então, todo dia eu ia ensinando alguma coisa. Porque isso já vai fazendo com que o conhecimento ele fique mais solidificado para o paciente, né? E o que você trouxe também, essa questão dele entender a doença, compreender essa situação para se empoderar, né? Até para ajudar na tomada de decisão. Porque, às vezes, o paciente acha que o profissional talvez ele é o mais inteligente, é o que vai saber o que é melhor para ele. E muitas vezes a nossa escuta precisa vir do paciente. O paciente diz muito o que ele quer, né? Então a gente precisa ouvir muito, porque cada necessidade individual é específica, né? Digamos assim. Estou sendo redundante, mas é isso mesmo. O paciente ele precisa realmente fazer parte do seu tratamento para que tome a melhor
melhor conduta de acordo com o que ele precisa, o que é necessário para ele, né? O que ele realmente vê como necessidade. Com certeza. Porque se você for pensar, o que é o cuidado? O que é cuidar de alguém? Um profissional de saúde, né, no contexto oncológico, vai cuidar daquela pessoa naquela condição. O que é cuidar? Cuidar é você adotar uma série de atividades, de práticas para atender a necessidade de alguém com respeito e responsabilidade. Isso é uma definição de cuidado. Então, para que você cuide de alguém, você precisa saber, ter conhecimento sobre as necessidades daquela pessoa. Então, o cuidado, ele é centrado nas necessidades do paciente. Então, você precisa escutá-lo, você precisa respeitá-lo, como uma pessoa que tem sua vida, seu estilo de vida e suas emoções relacionadas àquela condição. Então, para que a gente possa ter um cuidado. Então, a gente preconiza no direito do paciente o cuidado centrado no paciente. O cuidado não é centrado no enfrentamento do câncer ou da neoplasia, não é isso. É um cuidado centrado no paciente. E como a gente já falou, em todas as dimensões desse paciente. O que a gente vê ainda é que não se efetiva no Brasil a tomada de decisão compartilhada, que é um direito do paciente de participar dessa tomada de decisão, e não entregar a decisão para o profissional de saúde, e também a informação, né, Breno, como a gente estava comentando antes, são direitos do paciente. E a gente tem que pensar que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento desses direitos e elas entregam, digamos assim, os pacientes entregam para os profissionais a decisão. E isso não é bom. Por que não é bom? Porque quando você não se envolve no seu próprio cuidado, no seu próprio manejo da sua condição, isso vai ter impactos negativos para você. Porque você não vai ali ser responsivo e responder ao seu próprio cuidado do ponto de vista emocional, do ponto de vista, digamos assim, da própria, como a gente estava falando, da sustentabilidade a longo prazo desse cuidado, que muitas vezes a neoplasia, o câncer, ele vai exigir que o paciente tenha uma sustentabilidade a longo prazo desse cuidado. E não só um cuidado médico, mas um cuidado nutricional, como é o cuidado que você faz, né? No cuidado nutricional, a gente vê muito isso de você dar as informações para o paciente para que ele entenda o porquê de cada coisa. Por exemplo, o porquê de consumir frutas e verduras. Se ele tem a consciência disso, a partir do momento que ele sabe o benefício ou os riscos de outros alimentos, ele consegue fazer as escolhas com mais consciência. Isso até para mudar hábitos fica mais fácil, porque eu estou consciente. Por exemplo, o álcool, todo mundo sabe os riscos e os benefícios, mas a pessoa assume aquele risco. E a partir do momento que você ensina o paciente, ele pode tomar as melhores decisões, né? Sim, perfeito. E assim, a gente, eu costumo dizer que a gente preconiza que os profissionais de saúde respeitem os pacientes, os direitos dos pacientes, o paciente como a sua dignidade, como uma pessoa. Mas os pacientes também, eles têm que mudar. Eles têm que aprender a ser paciente, porque ninguém nasce sabendo ser paciente. O que é saber? Você tem que se responsabilizar pela sua própria vida e pelo seu próprio cuidado. E não entregar isso na mão de uma outra pessoa. Porque aí você está se colocando numa situação paternalista. Olha, cuida de mim que eu não sei cuidar de mim mesmo. E não é isso que a gente preconiza como um paciente, que responda para si mesmo e se responsabilize sobre o seu próprio cuidado. Para isso, ele precisa, como você disse, ele precisa se informar, ele precisa buscar um profissional que, como você faz, que promova esse engajamento no cuidado, que promova isso por meio da informação, e você também promove isso também por meio da sua empatia como profissional. Porque quando ele se sente emocionalmente vinculado a você,
porque ele percebe que você se importa com ele, porque os pacientes percebem quando os profissionais se importam ou não se importam. Percebem, principalmente na comunicação não verbal, no jeito que você fala, né, no tom da sua voz, na atenção que você dispensa para ele. E todo esse vínculo emocional que você traz, isso motiva o paciente a mudar o estilo de vida, por exemplo. Ele vai pensar, não, a doutora Brena falou isso, então eu vou fazer essa dieta. Mas é verdade, porque ele cria um vínculo emocional com você, e que isso faz com que ele se motive para que ele possa ali enfrentar os desafios do cuidado oncológico, que, né, são muito desafiantes. Né? Então, trazendo um elemento importante da empatia para o cuidado oncológico. E aí entra outros pontos, né? O paciente, por exemplo, ele tem o direito, às vezes, de buscar uma segunda opinião, né? E às vezes até de recusar alguns tratamentos. E aí o paciente, às vezes, se vê muito escravo da situação, eu tenho que ficar com esse médico, então eu tenho que ficar com esse profissional, porque é o que está ali na equipe, mas se ele não está se sentindo bem, ele tem o direito de buscar uma segunda opinião, de realmente recusar alguns procedimentos, alguns tratamentos, às vezes não é falado, né? Mas é preciso falar porque é um direito do paciente, mas ele precisa, eu falo muito isso, às vezes eu vejo o paciente que chega e fazendo várias abordagens diferentes. Por exemplo, querendo uma coisa alternativa, ou então ir fazendo um protocolo convencional, tá tudo bem, é a sua escolha. Mas quando você junta as duas coisas, você não tá sabendo escolher. E aí você pode estar comprometendo uma coisa ou outra. Então você tem que ter muita consciência disso, de qual caminho você vai seguir, né? Isso é um direito seu. Sim, isso é. Então, em relação a esses dois direitos, né, que você trouxe agora para a gente, então, assim, muitas vezes o paciente, num cuidado complexo, né, como é o cuidado oncológico, ele se sente constrangido de buscar uma segunda opinião. E aí, o que ele vai pensar de mim, né? Ele não vai querer, se eu quiser voltar, ele não vai querer mais cuidar de mim, né? Se eu não quiser, eu quero voltar. E é muito importante que o profissional de saúde tenha consciência de que isso é um direito, às vezes ele se sente inseguro, ele precisa realmente endossar, ratificar que aquele curso é o que de ação, né, aquele tratamento é o que ele quer. Então, é muito importante, e aí eu trago a empatia de novo, porque se o profissional de saúde ele é empático, se ele, né, se conecta com o medo, imagina, né, no contexto do cuidado oncológico, o paciente tem medo, o paciente tem angústia, ele não sabe o que vai acontecer com ele, por mais que ele confie no tratamento, então, assim, o profissional de saúde, nesse caso, ele precisa realmente se conectar com essas emoções, com a necessidade que o paciente tem naquele momento de buscar um outro profissional. E isso não o desmerece em nada. Faz parte da construção do paciente, naquele momento do tratamento, né, dele construir uma decisão que ele se sinta mais seguro. E isso é um direito que ele tem, para que ele possa tomar a melhor decisão, né, obviamente, se puder, em conjunto com o profissional. Em relação à questão da recusa, isso ainda, né, Brena, é muito difícil no nosso país, porque muitas vezes, quando o paciente ele não aceita determinada, e aí eu estou falando, né, em situações mais graves, quando ele não aceita determinado tratamento, né, ou quando ele quer um tratamento, vai ter mais qualidade de vida, né, em situações bem extremas, mas ele vai ter menor sobrevida. Então, assim, existem muitas questões nesses casos que o paciente ele também não tem o seu direito à recusa respeitado. E é sempre importante a gente pensar que todo tratamento não é a finalidade, não é combater a doença. Lógico que a gente quer, né, a cura, mas é a pessoa, né, pensar na sua qualidade de vida, como ela se sente naquele momento, né? Não é o foco, não é a doença. Então, a recusa é um direito do paciente, o paciente pode se recusar a fazer um tratamento, fazer um procedimento, mesmo que isso, né, tenha consequências negativas,
mas ele tem que estar ciente disso, informado devidamente, né? A gente já falou bastante do direito à informação, então, uma vez devidamente informado, né, ele sim é o corpo dele, é a saúde dele, então ele tem esse direito que tem que ser respeitado, porque se a gente for pensar, né, o cuidado oncológico, o câncer, é algo que vai trazer sofrimento, angústia, e qual é o papel dos profissionais de saúde? Não é aumentar a angústia do paciente pressionando o paciente, né? É ali aliviar essa angústia, trazer formas que ele lide com aquela condição com menos angústia, com menos dor, com menos medo, e isso, quando ele é respeitado, ele vai se sentir ali mais confortado, né? Lógico que sempre vai existir o medo e a angústia, mas isso é amenizado. Mas para que tudo isso aconteça na prática, né, acho que o paciente tem que sair desse papel de vítima, né, como você estava trazendo, né? Ele precisa agir um pouco para que ele realmente se empodere do seu tratamento e consiga fazer as suas melhores escolhas. Eu falo muito assim, gente, na internet tem de tudo, tem informação sobre tudo. Você encontra conhecimento com muita facilidade, informação com muita facilidade, mas conhecimento às vezes você demora um pouquinho mais para entender, para achar. Mas a informação está disponível para todo mundo, e aí você precisa também filtrar essas informações para que os profissionais qualificados, eles entram nesse aspecto, né, de trazer esses riscos, benefícios, falar das opções que existem, e a partir daí você tomar as suas decisões. Então, eu acho que o paciente ele tem que sair muito desse papel de vítima para começar a compreender, ganhar esse conhecimento, que conhecimento liberta muito, ganhar esse conhecimento sobre a sua doença e começar a se empoderar, e começar a agir, e começar a ter um tratamento aí mais digno mesmo. Sim, você trouxe uma questão importante. Informação não significa conhecimento. Eu posso ter muita informação e ter pouco conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento ele é mais elaborado que a informação. A internet, ela dá muita informação, mas não necessariamente muito conhecimento. Então, o profissional de saúde, ele tem esse papel, né? O papel de filtrar, o papel de realmente mostrar qual informação tem evidências científicas fundamentadas, quais que não tem, quais são as consequências daquelas informações para aquela pessoa, naquele contexto dela específico. Então, assim, sempre é importante a gente dizer que é válido que o paciente se informe, né, na internet, mas o conhecimento que o profissional de saúde vai trazer é insubstituível, porque é um conhecimento que é diferente dessa informação que está disponível. Então, as duas coisas têm que se conjugar. Então, é importante, e para que, como você disse, para que eles possam compartilhar essa tomada de decisão, sempre pensando nisso, né? Que eles vão construir juntos, vão criar, né, juntos ali as melhores alternativas, as melhores escolhas. Então, é sempre bom a gente ter uma visão de parceria. Hoje, o paciente ele é visto como um membro da equipe de saúde, como um parceiro dessa equipe. Então, essa visão muito distanciada, eu sou profissional, né? Eu estudei muito, eu sei muito mais do que você, sabe? Ele de fato sabe, mas ele sabe sobre a técnica, sobre a ciência. Mas quem sabe viver com o câncer é o paciente. Só ele sabe como é viver daquela forma. Então, esse conhecimento que o paciente acumula de viver naquela condição é tão valioso quanto o conhecimento do profissional de saúde. Tem a mesma validade. A gente não pode jamais diminuir esse conhecimento que a pessoa tem, né, no corpo dela, de viver naquela condição. Nossa, maravilhoso. Eu falo muito disso, dessa rede de apoio, né? O próprio paciente fazer parte, tem os familiares também, tem outras pessoas que podem fazer parte da sua rede de apoio, mas o paciente ele precisa também estar presente, porque apesar de ter os familiares, o paciente ele sabe melhor a sua condição, né? O porquê de cada coisa, suas necessidades, que às vezes não são respeitadas nem pelos familiares. Então é um detalhe importante que eu acho que dava para fazer uma live só sobre isso. Aline, e para o pessoal se empoderar um pouco mais, você tem vários livros, né? Tem alguns que são específicos para pacientes? Então, a gente está aqui, né, e aproveitar o Manual de Direito do Paciente para que os pacientes... É importante que os pacientes saibam
acerca dos seus direitos, para que ele se coloque nessa interação com o profissional de saúde de uma outra forma. Não é que ele vai ser, né, contra o profissional de saúde, não é isso, mas que ele possa ali fazer valer as suas necessidades, as suas preferências, a sua vontade e o seu conhecimento sobre o que é viver naquela condição, né? Como a gente está falando, isso é tão importante quanto o conhecimento técnico, científico que o profissional de saúde vai trazer. Para que ele possa se engajar no seu próprio cuidado, né? Como a gente está falando, no manejo da sua condição, né, a longo prazo. Então, esse é o Manual do Direito do Paciente. E para quem tiver interesse no tema da empatia, que eu quero. Desse tema, né, eu sou suspeita. E a empatia, várias pesquisas mostram, ela é muito importante nos cuidados oncológicos, com vários impactos positivos em relação aos pacientes com câncer. Então, assim, o meu livro sobre empatia nos cuidados em saúde que eu lancei ano passado. Que maravilha. Eu tenho TDAH, né? Eu falo isso para todo mundo, por isso que eu tenho, às vezes, dificuldade de comunicação. E a questão da empatia, ela é muito forte para mim, porque eu sinto, às vezes, algumas dificuldades na rotina e, às vezes, as pessoas não têm essa empatia, não entendem a situação, né? Isso faz com que eu consiga ser um pouco mais empática com os pacientes. Câncer é outra situação, mas eu consigo enxergar e ver a necessidade que ele está passando com mais facilidade, porque eu tenho, às vezes, as minhas necessidades que não são ouvidas. Então, acho muito maravilhoso. Eu vou adquirir teu livro. Ah, que bom. Queria agradecer a Aline sua disponibilidade. Agora já vai dar meia-noite aí, né? Quase. Queria parabenizar pelo seu trabalho belíssimo, que já há muito tempo você já fala sobre isso, né? Sobre essa questão de empatia. Ainda é um assunto de muitas dificuldades de serem colocadas na rotina das pessoas, mas há muito tempo você já vem falando sobre isso e que realmente a gente precisa começar a ter essa reflexão sobre esse cuidado mais humanizado para o paciente. Isso, né? Pensar que, como você falou lá no comecinho, a gente precisa de novas tecnologias, mas eu sei e as evidências científicas sabem que sem a gente trazer as emoções, trazer o acolhimento, buscar a necessidade do outro, não só uma necessidade biológica, mas uma necessidade emocional e espiritual, porque o cuidado ele tem todas essas dimensões, a gente não vai avançar nesse cuidado, na qualidade do cuidado e garantir essa qualidade de vida e o bem-estar para pacientes em qualquer condição, mesmo em finalidade, com condições muito graves, a gente pode trazer conforto para esse paciente, acolher e validar as suas emoções. Então, a gente precisa também trazer essa outra dimensão do cuidado que às vezes se perde, né? A gente às vezes perde. Era isso, pessoal. Eu queria agradecer a disponibilidade de todo mundo aqui assistindo essa live. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Tá? Pelo trabalho. Obrigada. Excelente.